Bom dia! Mais um dia com vocês, numa presença muito especial da Shirley, que vai trazer novidades, e novidades boas, que é sobre roupas que a gente ama, né, Shirley? A mulher é apaixonada por roupa, calçado, acessórios, né? Isso! Bom dia, prazer te receber aqui. Um bom dia para todos, né? E o prazer é todo meu. Felicidade imensa. Gente, eu conheci a Shirley por coincidência. Fui visitar a loja dela e a gente acabou conversando e sem saber, assim, eu não sabia que ela era dona da loja e a gente começou a falar de propósito. Sim. E eu falei, que legal, né, você vender com propósito, porque a hora que a gente começou a conversar, o que me chamou a atenção e que fez eu sentir de trazê-las aqui. Toda vez que eu trago alguém aqui, um convidado, é muito especial pra mim, porque eu quero trazer autoestima, dica e propósito. E a hora que a gente conversou, eu falei, preciso convidar ela, porque foi uma conversa tão natural, a gente não se conhecia, fluiu, e eu falei, você não quer ir lá conversar com as minhas meninas? E ela topou. E eu vou pedir pra ela falar um pouquinho da trajetória dela, da marca dela, e tem novidades, e ela vai falar hoje aqui pra gente. Gente, primeiramente eu começo sempre dizendo, né, que toda honra e toda glória vem do Senhor, que me guiou até aqui, né, que me deu toda a capacidade, toda a estratégia. E eu, há 5 anos, eu lancei a Boutique Mi Amores, né, que era um sonho, assim, de menina, uma menina de 15 anos que teve que interromper esse sonho por conta da maternidade. E o que acabou acontecendo? Nesses 5 anos eu acabei descobrindo muitas coisas, e dentre uma delas, que é a mais importante, é que eu acho que nasceu dentro de mim um sonho que eu não percebi que ele estava nascendo, que era do quê? De produzir a minha própria marca. E como que aconteceu? Vendo a falta do que estava ali no mercado que eu precisava e eu não encontrava. Eu buscava, eu não encontrava. Falei, mas como que eu saio dessa situação? E você às vezes está passando por uma situação e você não entende por que você está passando. E aquilo é um propósito de Deus que Ele está gerando no seu coração para você ali subir de nível, né? E colocar em prática o que Ele tem para você, para a sua vida. E eu comecei a sonhar e imaginar. E é importante a gente estar aberto a essa experiência de entender, porque na hora a gente fica um pouco assustada, triste, mas depois, quando você dá espaço para o entendimento, flui. Não, na verdade, o difícil é você ser um mero irmão mortal, que alguém quer a sua túnica, e um dia você ser governador. E aí você não quer o processo, você quer chegar lá e ser governador. Só que você não sabe o que está acontecendo por trás ali de todos os bastidores. E para mim foi um ponto que primeiro veio a ideia da franquia. Aí eu falei, nossa, mas franquia? Eu pensava, por que franquia? Eu queria ampliar para outras mulheres não terem que passar o que eu passei para produzir, para chegar no patamar que eu cheguei da minha loja. Depois eu descobri que para ter uma franquia você precisa produzir a sua própria marca para colocar lá dentro, que não era uma coisa que era a minha intenção. Mas eu descobri que, desde analisando fotos, que eu sou formada em fotografia, que eu sempre me senti bem e feliz quando o quê? Eu pegava uma mulher, eu fazia cabelo, cílios, sobrancelha, semijoia e a roupa. Deixar ela mudar o visual dela completamente, sim, enaltecer a beleza dela de uma forma que, assim, deixar ela plena. E como que eu vou conseguir isso? Colocando o que eu queria vestir, talvez num plus, num P, numa mulher que nem a gente estava comentando de corpo antes. Não tão convencional assim. O que você comentou pra mim do seu P? O que acontece? O meu P, gente, todo mundo fala pra mim assim, você é magrinha, tudo serve. Não é verdade. Isso é puro mito, porque não é assim. Geralmente os P's, eles vestem uma mulher mais musculosa de academia. Não veste uma mulher magrinha, porque minha numeração é 34. Quando eu pego um 36, veste um 38, ou seja, o 34 ficou longe aí. Ficou longe. E aí
todas as vezes eu tenho que mandar numa costureira para ela refazer alguma coisa. E o que vai acontecer com a grife da Minha Amores? Ela vai de um 34 até um G5. Por quê, gente? Eu já fui plus, né? Eu já pesei 120 quilos. E isso me ensinou muita coisa, que é o quê? As pessoas acham que gordinha precisa de estampa para disfarçar. Elas não produzem ali uma peça mais sensual, tão bela, né? Vamos dizer, eu fiz um macacão, coração lindo, no plus e perna lateral, por conta do quê? Da gente conseguir no toalete, conseguir abrir, não ter aquele problema de... às vezes a pessoa toma uma cerveja, não consegue abrir porque tá atrás. Não, vai ser na lateral. Mas num plus, porque a mulher, ela quer ficar bonita, com as pernas mais soltas, mais larguinhas, que fica tão belo numa pessoa magra, quanto numa plus. E aí vem a ideia de quê? De atender e às vezes a pessoa entender que você vai comprar um macacão. Hoje você compra um macacão comigo. Eu tô hoje com um blazer aqui e tô com uma blusinha por baixo. Depois você volta no mesmo site e compra o blazer. Aí você sai, vamos supor, você vai sair de dia. Tá frio de manhã. Aí escureceu, anoiteceu. Você vai lá, tira, ficou durante o dia. Recapitulando, você saiu de casa com o macacão, você vai sair para um barzinho, escureceu, esfriou, coloca o blazer, é do mesmo tecido. Uau! Não tem aquela diferença de cor que a minha filha, eu ia colocar roupa preta, ela falava, tem 2 tons. Ah, é verdade. Mesmo sendo preto, às vezes o tom não bate. Aí então e a textura também. Quando mudar o tecido, vai ser avisado. Esse preto não faz mais parte da coleção antiga. Peças da coleção passada ainda vão estar preto e a tonalidade do preto. Então a gente vai deixar tudo bem claro no site para que fique bem entendido. Mas eu espero que aonde eu comprei sempre tenha reposição sempre do mesmo preto, gente. Vamos pensar aí com consciência, né? Para conseguir ir lá e continuar comprando peças da mesma marca, mesma cor, mesmo tecido. Mesma linhagem, né? Exatamente. E o que a gente estava conversando, que eu aprendi também com o tempo e conversando com mulheres. Inclusive, eu fiz como que fala? Estilo e imagem. Eu fiz eu esqueço sempre o nome, gente, que eu vou falar aqui pra vocês. Quando a Carol, ela fez pra mim, meu estilo e imagem, ela fez até o facial. Isso. Eu aprendi a me vestir, como se diz assim, quando a gente não conhece, a gente não sabe, qualquer coisa serve. Sim. Mas quando a gente aprende minimamente o sentido do vestir-se, a gente procura qualidade, a gente procura tecido, a gente também procura preço. Exatamente. Não é verdade? Sim. Então hoje eu consigo me atentar a todas essas coisas. E aí as meninas perguntam assim pra mim, nossa, tudo isso, nossa, como você se veste bem, é que eu aprendi a me vestir, porque às vezes eu fazia uma compra que não era inteligente. Uma compra assertiva, né? Hoje eu faço uma compra assertiva, eu falo, gente, mas hoje é tão comum pra mim, eu não me sinto, nossa, tão bem vestida, mas hoje como eu penso de uma forma inteligente pra me vestir, e o meu guarda-roupa, ele começou a ser um guarda-roupa mais inteligente, eu consigo estruturar bem o meu dia a dia. E aí, por isso que é legal a gente ter um site, uma boutique que fala ali qual é o tecido, qual é a cor, porque comprar inteligente é uma economia muito grande. Se torna um guarda-roupa inteligente, porque às vezes o que eu vejo, o que eu via muito, né, dentro da loja física, que você trabalha para aprender, né? O que eu via dentro da loja física? Uma mulher, ela chegava, ela falava assim, eu não quero um conjunto. Aí eu falava, mas porque um vestido é mais prático que eu coloco. Eu falei, então, mas um conjunto, uma peça, um conjunto, um trijunto, que são 3 peças. Eu falava, você tem várias opções. Quais são? Você usa a blusa com outra calça. Você usa o blazer com a blusa com outra calça. Você pode colocar um jeans. São assim, inúmeras. E aí eu ia soletrando, falando, explicando. Ela falava assim, nossa, eu nunca tinha visto conjuntos desse jeito. Eu fiz até uma jogadinha uma vez num Reels que eu fiz pra loja, que com 5 peças de roupa, eu montei mais de 20 looks. Uau!
E você vai brincando. Sensacional. Não, você vai brincando ali com as peças, você fala, poxa, como? Você coloca a blusa de você compra, vamos supor, 5 peças e você consegue montar 20 looks. E aí você fala, mas não, é impossível. Não, não é. Tá E lá. imagina o quanto você economiza. Sim. E o que a Shirley tá falando, gente, sobre conjunto, realmente é uma questão muito verdadeira. Porque, inclusive, esse casaquinho Sim. é da Mia Amores e é um conjunto com uma sainha mais curta. E você tá usando? Eu tô usando com uma saia longa e o casaquinho, porque deu super certo. Hoje, como o tempo tá mais friozinho, Sim. e aí quando eu quiser sair à noite, por exemplo, se hoje eu for tomar um choppzinho à noite, eu já coloco uma meia calça, uma bota e a sainha desse casaco, que vai ficar lindo. Sim. E tá tudo bem, é coisa rápida, uma coisa que funciona e dá super certo. Então, E você já usou durante o dia. Sim, eu já Não usei é uma durante peça o dia. descartável, que você só tem que usar à noite. Exatamente. Eu acho que o funcional hoje em dia, para quem quer praticidade, a gente vai ter as nossas medidas, né, na loja. Uma coisa que eu quero deixar bem clara para todo mundo, né, que a gente vai deixar um cantinho lá para que a pessoa escolha se ela quer fazer com a medida dela. Por que eu falo isso, gente? É um diferencial. Sim, muito. Eu comecei, eu sempre gostei de sutiã, tomara que caia. E aí, quando eu fui comprar a primeira vez, eu achei muito bonito, muito interessante. Ela falou assim, ó, você pode medir as suas costas e o tamanho do seu busto. Eu falei, acho que não tá verídico. E ela não aceitou eu fazer a minha encomenda sem ser com a minha medida. Eu falei, não, ela falou, manda uma foto do seu busto. Enviei. Ela falou, qual é a numeração do seu sutiã? Eu falei, 44. Ela falou, olha, mas parece que você veste um número maior. A gente pode aumentar um pouquinho? Ai, vamos pegar a fita e medir nas suas costas. Gente, dá preguiça de medir nas costas, dá preguiça. Só que se você quer uma roupa perfeita, não, se você quiser apertar, se você quiser comprar as medidas que estão no site, pra mim melhor ainda. Mas vai que você quer um diferencial, você quer uma roupa personalizada pra você. Pra você. Você, Sua, óbvio, vai seu ter corpo. o seu tempo de planejamento, são 21 dias para chegar até você, mas você vai ser na sua medida. E outra coisa, não tem uma diferença, eu medi aqui, tem a fita métrica, gente, para comprar por site. Meça como você está medindo naquele momento. E aí, se você quiser mandar fazer sob medida, ok, não quer comprar pronto, vai lá. Um exemplo, tá o short ali, deu uma diferencinha na perna ali, você não sabe a medida correta, pede pra mudar só na perna, o resto tá certo, é só mudar na cintura. Amei. Gente, muito, muito bom. Sabe por quê? Nem todo corpo magro tem a mesma medida. Não, e o plus principalmente. Principalmente o plus. Porque o P você já vai na cinturinha certa e tá ok. Ok, e quem foi mãe? E quem tem a diástase? E aí, como que fica? Você vai pedir uma roupa de uma... Que nem eu, tem uma abnoplastia aqui, 2 lipo. Como que você vai vestir uma roupa... A minha aqui tá no GG, mas eu tenho a abnoplastia, eu tenho a lipo. Vai servir no mesmo? Não vai. Não vai. A estrutura corporal, ela muda muito. E o que eu e a Shirley tava falando? Que além, eu tava aqui ouvindo ela e prestando atenção, que além do propósito dela de se preocupar em vestir o cliente final, ela tá preocupada com as mulheres empreendedoras, de não passar tudo que ela passou para construir uma marca, para construir uma loja. Então ela vem pensando desde uma mulher que quer empreender, que está sentindo no coração e não sabe o que fazer. Mas eu tenho propósito no que eu quero fazer. Mas ela tem um propósito, que é cuidar dessas mulheres que também querem empreender, acolher e também da cliente final dessas mulheres. Então, a boutique, ela vem pegando uma amplitude de mulheres infinitas, que vocês não têm noção. Desde a mulher que sonha em empreender e não sabe, tá com medo e pode chamá-la para conversar. Sim. A franquia tá aí, gente, para quem não sabe, a partir de R$99 mil. Você consegue montar uma loja dentro de um shopping, dentro de um ponto comercial de 50 por 50. E você pode começar sem erro. Porque o que eu falo assim, que é o mais difícil? O que é o mais complicado? É você aprender que você não precisa de estoque, você precisa de giro. Você não precisa de grandes quantidades, você precisa de clientela assertiva.
E aí você tem que descobrir qual é o seu público, quem você quer atender, de que maneira você quer atender e por que você quer atender. Se você tiver esses 3 propósitos na sua vida, não tem como dar errado. Ou seja, não tem como dar errado de forma alguma, porque você vai ter uma mulher que já passou todas as fases te orientando a como empreender e vai ter todas as clientes, porque a partir do momento que uma cliente ela pode mudar uma estrutura de uma peça através das medidas dela, não tem erro, você não vai perder sua cliente nunca mais. Não. Porque ela vai olhar e vai falar, meu, ali naquela boutique não tem erro, eu vou comprar ali. Porque além de ser uma compra inteligente, uma compra assertiva, um guarda-roupa que você consegue fazer inúmeras variações no dia a dia, de vestimenta tanto do dia quanto de noite. E tem um diferencial também que é muito legal. Quem quiser e né, tiver interesse em entrar em comprar por atacado, se não for da franquia, pode também entrar em contato. E o pessoal da franquia, porque às vezes a pessoa confunde um pouco. Tem o site, tem o valor do site. A pessoa vai, passa as medidas dela no site. Vai ser entregue na loja que ela comprou. E aí quem ganha é a franquia, não sou eu, é o mesmo valor do site, mas eu não interfiro no que a pessoa vai ganhar. E tá lá a margem dela já, ela compra de mim mais barato e revende no preço do site. E a cliente dela negocia comigo, mas quem entrega é a franquia. Uau, gente. Se não tiver a franquia na cidade dela, se ela comprar direto comigo no site, eu direciono para ela pelo correio. Uau, incrível. E agora, quando a gente olha você falando sobre a franquia, sobre todo esse processo de uma mulher inteligente e forte que construiu uma marca e vem construindo uma marca, desde o botão, tá, gente? Ela tava falando pra mim. Então, assim, construir uma marca não é só pensar e ficar deixando acontecer. Ela tava falando pra mim dos detalhes dos botões da marca dela. É outro nível, vocês não têm noção. Então, a preocupação é geral. Eu fico pensando como que ela funciona à noite pra dormir com tanta ideia na cabeça. Mas o que eu quero falar pra vocês, na verdade, o que eu quero pedir pra você, é que quando você fala que você tem as suas cirurgias, aí as mulheradas já falam assim, mas tem dinheiro, tá vendo? É diferente, pra mim não dá. Não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. gente, Existe toda uma trajetória. Conta pra gente. Não, a Shirley, ela foi uma mulher que ela passou. Eu passei de 2008 a 2017 acamada, né? Numa depressão muito severa, muito profunda. E aí a Shirley chegou ali no ápice de ser mãe, ter 3 filhas, ter um corpo todo detonado. E aí eu fiz a minha primeira cirurgia plástica, que foi a abdominoplastia, que foi colocar a primeira prótese, né? Que meu marido já tinha uma estabilidade melhor financeira. Mas assim, gente, eu trabalhei como todo mundo, eu fui manicure, eu vendi tudo que vocês pensar na vida. Só não vendi minha mãe porque iam me devolver. Certeza que iam me devolver. Mas eu falo assim, que eu vendi tudo, eu vendi Hermes, Natura, Avon, eu vendi muitas coisas, ramos folheados, eu vendi lingerie pronta entrega. E eu tava até comentando com ela que a Hermes, quando a gente pediu uma coisa do catálogo, que eu ficava, puta, você não pode falar palavrão, né? Pode falar. Gente, você pedia aquela coisa, era lindo. Quando chegava era desse tamanho e era miniatura. Eu falava, não pode acontecer isso. Então, essa é a minha preocupação, porque eu passei lá atrás, quando a pessoa pegava a mercadoria na mão que ela olhava, ela falava, não, eu não acredito que é isso. Eu falava, você não acredita, você que pediu. É constrangedor pra você que vende pro cliente. E pra pessoa. Exatamente. Mas aí depois eu tive o problema com a depressão, que você não sabe porque você não tem. Hoje eu não dou remédio pra ninguém. Eu tive que passar pelo meu processo. Eu acho que cada um tem que passar pelo seu. O meu, graças a Deus, eu consegui sair ali depois de muito tempo, pensar e um dia decidir. Eu falei, não, eu vou mudar o meu quadro da minha vida. E aí eu fiz a abdominoplastia, coloquei a prótese. Depois eu fui fumante, depois eu tive uma rejeição de prótese, tive que tirar. E aí, graças a Deus, eu consegui parar de fumar. Depois eu passei mais um tempo ali tentando, lutando contra o peso, porque depois que eu parei de fumar eu ganhei muitos quilos, né? Porque daí eu troquei uma compulsão por outra e eu fui para 120 quilos. E aí, antes um pouquinho da pandemia, eu fiz a bariátrica e já montei a loja. E, gente, eu fiz a cirurgia plástica
talvez muita gente fala assim, ó, não tá ao meu alcance. Eu vou contar a história de uma cliente minha rapidamente. Ela foi na minha loja, minha querida Adra Araújo, pra quem tiver dúvida, ela tá viva e tá aí pra contar. Ela foi na minha loja, ela viu um macacão M da Arte Livre e ela falou, nossa, meu sonho era entrar dentro desse macacão. E ela tinha diástase, né? Eu falei, seu sonho tá ali pra você realizar. Ela falou, não tem. Eu falei, até consórcio tem. Eu falei, até parcelamento tem. Ela falou, não, mas não sei o que, não tá fora. Não deu 6 meses, ela estava fazendo cirurgia dela. Eu entrei em contato com a Arte Livre, consegui o macacão dela vestir no tamanho M, porque ela até então não servia no tamanho M. Ela não servia no G e não servia no M. Era para ser o M, mas a diástase não deixava. Ela entrou no tão sonhado M, vai dar aula na Einstein, gente, lá com o macacão dela linda, maravilhosa. E às vezes o sonho de você querer entrar dentro de uma roupa, de você ver uma mulher como eu e falar assim, nossa, ela nasceu do nada, ela é maravilhosa. Não, gente, a gente é tudo montado. Esses dias eu vi um negócio no TikTok que nós, sem unhas, sem alongamento, sem cirurgia plástica, nós não é nada. E não é que você não pode ter, você só tem que lutar, querer. E lutar, e ir pra cima. Tudo é foco, visão. Às vezes, se você não sonhar com uma coisa, se você não vê, se você não me vê aqui, eu achei ela bonita. Talvez desperte em você querer fazer bariátrica. Talvez desperte em você querer colocar mega hair. Gente, esse cabelo não é meu, é mega. Desperte você querer empreender. Querer ser uma mulher que vai sair da depressão e vai conseguir chegar num lugar longe. Confeccionar sua grife, ter sua própria franquia. Gente, despertar algo de novo e de bom é propósito de vida. Sim, exatamente. E a gente, quando eu trago minhas convidadas aqui, sempre eu sinto no coração. Sempre tem que ter um propósito. Tem que ter uma ligação, Tem que ter uma ligação, porque nunca é do nada. Porque eu sei que às vezes uma palavra, alguma coisa desperta o interesse daquela mulher que tá ali, do homem também, que tá ali parado e fala, por que não? Por que comigo não? Né? Se as meninas conseguiram, se elas saíram da onde saiu, se deu certo pra elas, pode ser que dê certo pra mim também. E dá. E quando a gente se encontra com pessoas que já passaram por esse caminho difícil, fica mais fácil, né? Fica mais fácil, porque daí você compartilha. Rede de apoio é a melhor coisa que existe. E rede de apoio pode ser uma palavra amiga, uma pessoa que você está na dúvida de como montar, de como ter sua grife, ligar e falar, olha, como é aí? Como que faz para eu poder ter a sua franquia? Isso é uma rede de apoio. Sim. Então, se você precisa mudar de vida, e você está vendo esse podcast, você tem aqui hoje o exemplo de uma mulher que também já trabalhou com trabalhos que muitas mulheres já trabalhou. Doméstica, sim, manicure, já passou por muita coisa e hoje ela tem a própria marca dela, a própria franquia dela. E você pode se afiliar. Sim, com certeza. A gente tem o nosso Instagram, né, que é o @boutiquemeamores. E eu digo assim, gente, é uma coisa que eu queria deixar para vocês como de vida, assim. Se você não sabe por onde começar, vai no YouTube e pesquisa vídeos motivacionais, evangélicos. Tem tantas pessoas boas. Fiz. Bastante. Tive que fazer. Sim. Eu tive que fazer, Nossa, assim, eu digo que se você não tem o que fazer, procure coisa útil para fazer. Sim. Não vai tentar se matar, não. Vai procurar um YouTube bom, uma pregação boa. Eu tô no fundo do poço. Coloca um louvor, sabe? Eu tenho certeza que de alguma maneira Deus vai te alcançar para falar com você, para te tirar desse fundo do poço. Isso, e se rodear também de pessoas boas e com propósito. Porque o que eu penso? A gente não tá bem todos os dias, não é verdade? Gente, é uma luta constante para todo mundo e diária. Aí esses dias eu tive, na quinta-feira do feriado, eu acho que eu fiquei em casa, assim, eu não tava trabalhando, minha mente começou a ficar mais tranquila. Sim. Nessa tranquilidade eu comecei a ter ansiedade. E aí eu fiquei muito mal, porque as minhas crises eram maiores antes, mas depois dos tratamentos, assim, né, da minha rede de apoio, eu melhorei muito. E aí eu mandei mensagem pra uma amiga, eu falei, nossa amiga, hoje tá difícil pra mim, minha crise de ansiedade bateu. Ela falou, eu vou te mandar um livro aí. Eu falei, nossa, amiga, hoje tá difícil pra mim, minha crise de ansiedade bateu. Ela falou, eu vou te mandar um livro aí. Eu falei, nossa, amiga, hoje tá difícil pra mim, minha crise de ansiedade bateu. Ela falou, eu vou te mandar um livro aí.
Eu falei, tá bom. E ela falou assim, vai te ajudar muito. E o livro chegou, eu fui ler o livro, porque eu precisava ocupar minha cabeça. Sim. Então, tá rodeada de conselhos bons, de pessoas que também entendem você, é a melhor coisa. Se você tá Sim. passando por um problema assim, que nem a Shirley falou, não pense na pior coisa. Tenta minimamente pensar em alguma coisa que pode te tirar daquele foco ali naquele momento. E teve uma coisa bem interessante que eu não sei se você conhece com questão a crise de ansiedade. Com relação à crise de ansiedade, eu sempre ouvi que você tem que procurar alguma coisa e olhar. Você tem que procurar alguma coisa e tirar o foco da crise de ansiedade. Aí eu vi numa entrevista que não é assim. E eu fiquei estarrecida porque eu queria ter descoberto antes, então vamos falar aqui. Gente, olhar uma coisa, você vai olhar uma vez. Aí você vai olhar uma vez, cheirar 2 vezes. Você já imaginou se tendo uma crise de ansiedade, você tem que catar uma coisa para olhar que tá perto de você, aí você tem que levantar para procurar 2 para você cheirar. Então você procura um desinfetante e um perfume. Você tá lá no seu banheiro, você tem que pegar 2 cheiros, ou um negócio de cabelo e um perfume. Né, 2 cheiros. Aí depois você tem que ouvir 3 coisas. Aí você coloca uma música, outra música, outra música. Já é outro saco. Aí depois você tem que falar 5 coisas diferentes. Você vai... Olha o quanto sua cabeça tem que trabalhar. Sim. Gente, não há crise de ansiedade que resista. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, até para ter crise de ansiedade, ele é preguiçoso. Quando ele pensar que ele tem que fazer todo esse rolê para sarar a crise de ansiedade, quando ela começar, ele já para. Ele fala, não, eu vou parar porque eu não quero fazer aquele rolê todo lá, não. Então eu vou parar porque eu não vou fazer esse rolê todo. E o ser humano, ele se cura. É cientificamente comprovado? Se não fosse, eu não tava falando. Verdade? Verdade. Não, isso foi muito engraçado. Não, Porque verdade, né? não Você é parar pra fazer as cientificamente coisas. comprovado. Gente, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, eu sofri tanto tempo. Eu fui me curar da crise de ansiedade, mas o meu método foi totalmente diferente. Não tinha essa visão esclarecedora. Mas pega o seu cérebro preguiçoso, vai colocar ele para trabalhar para você ver se você vai ter mais crise de ansiedade na sua vida. Não vai. Não, assim, eu tenho convicção do que eu tô falando. Nós, seres humanos, somos robotizados. A gente não gosta de colocar nada para trabalhar. A gente quer o prático. Tanto é que celular, né, tudo é verdade. vida. O nosso cérebro é condicionado para estar na zona de conforto. Quando você tira ele da zona de conforto, ali ele retrai, ele não Sim. quer, né? Até porque também o desconhecido pro cérebro é muito diferente. Então ele sempre vai Você querer que a sabe gente por que fique a em pessoa modo vai pra avião. academia e para? Por quê? Porque dói. O cérebro rejeitador. Você sabe isso por mesmo. que essa piscina tá gelada, a gente não entra? Porque nosso cérebro rejeita e ele sabe que tá gelada e ele não vai querer entrar. Põe uma piscina quentinha. Eu tenho piscina e falava assim, mas nossa, a gente não liga pra entrar. Daí foi o rapaz lá, a gente falou, a gente vai mudar a fotaica pra cá. Ele falou, e você liga na piscina. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu até para beber um copo d'água eu quero ir para dentro da minha piscina. Ele falou, faz 30 anos que eu mexo com piscina. Falaram para mim que se colocasse aquecida eu ia mudar o meu jeito de usar a piscina. Eu não acreditei. Eu não vejo a hora de mudar a minha lá. Porque gelada não dá. Não dá. Você vai ter uma piscina gelada não serve pra e nada. é comprovado cientificamente que é porque ela é fria. Criança, você vê que não liga. Mas adulto, é difícil você ver um adulto que entra dentro da piscina gelada. E trazendo isso para o empreendedorismo, para a nossa conversa, é exatamente isso. Quando o cérebro ele não conhece, quando ele não quer sentir a dor, ele tem medo do novo, ele tem medo de arriscar. E para facilitar, a gente tem a Shirley, que teve a coragem de meter a cara, pôr a mão na massa e lançar essa franquia, esse site para trazer conforto. Porque hoje, quando a gente aprende sobre o que é vestir-se bem, a gente sabe que vestir-se bem também é conforto, é expressão. E realização. É realização. Empoderamento. Isso mesmo. E quando uma pessoa ela pensa com propósito, isso fica muito melhor, muito mais gostoso. Porque eu comprar uma roupa do meu tamanho, pra mim, é outro sentido na vida, minha querida. Não tem como não se apaixonar. Então, eu convido todas vocês a entrarem no Instagram,
Inclusive a Mia Amores também, esse nome eu vi que é proposital, porque ela chamava as filhas assim. Sim. E tudo aqui, essa conversa, essa mulher, esse sonho foi propósito. Propósito tenho desde convicção quando disso. uma mulher ela quer empreender até a cliente final que quer vestir-se bem e com conforto. E por isso eu terminei esse podcast agradecendo do fundo do meu coração a Quem sua agradece presença. sou eu. Muito obrigada. Obrigada E seja eu. bem-vinda sempre que você quiser. Assim que começar a chegar essas peças, por favor, vamos fazer um desfile para as nossas meninas. Precisamos, né? Precisamos, eu vou amar. Ah, então, tem uns projetos aí pra lançar a grife aqui, pra gente fazer um Uau! coquetel. Vamos ficar no aguarde. Vamos ficar no aguardo e assim que ela mandar pra mim que tá tudo certo, eu aviso vocês aqui, vai todo mundo pra esse Vamos ter coquetel. um convite aí especial para Que as delícia. convidadas da Dani. Ah, que delícia. Isso mesmo. Gente, muito obrigada e eu tô feliz de novo de ter vocês comigo. Até a próxima.